Você já se sentiu preso numa situação por tanto tempo que ela passou a fazer parte da sua identidade? Hoje eu quero te contar uma história. É uma história real que atravessou os séculos e ainda fala profundamente ao nosso coração. Uma história de dor, espera, fé, transformação. A história de um homem paralítico à beira de um tanque em Betesda e de um encontro com Jesus, que mudou tudo. Antes de começarmos, inscreva-se no canal, ative o sininho, deixe seu like. Isso ajuda essa mensagem a ir mais longe. Deixe nos comentários o que você respondeu a Jesus hoje. Ou você nem falou com ele. Vamos junto? Havia uma festa em Jerusalém. Os judeus se reuniam. Era dia de celebração e para ali seguiu Jesus. Ali perto da Porta das Ovelhas existia um tanque. Chamavam-no de Betesda, que quer dizer Casa da Misericórdia. Ao redor dele havia 5 alpendres, espécie de pavilhões abertos, acolhiam não só a alegria, mas a dor. Ali jazia grande multidão de enfermos, cegos, mancos e ressecados, esperando algo quase mágico, um milagre. Diziam que de tempos em tempos um anjo descia e agitava as águas. E quem primeiro entrasse nela era curado de qualquer mal. Entre todos havia um homem cujo corpo estava paralisado há 38 anos. E Jesus, vendo-o deitado e sabendo que estava nesse estado havia tanto tempo, disse-lhe: Queres ser curado? O enfermo respondeu-lhe: Senhor, não tenho quem me ponha no tanque quando a água é agitada. Enquanto eu vou, outros descem antes de mim. Que pergunta e que resposta estranha, não é? Jesus perguntou se o doente queria se curar. Teoricamente, todos queremos nos curar, mas o homem respondeu com desculpas. A psicoterapeuta Hannah Wolff, a autora do livro Jesus, o Psicoterapeuta, afirma: o primeiro passo para qualquer emancipação, para qualquer cura, é preciso desejar, querer. Jesus não perguntou se ele conseguia, nem se ele tinha ajuda, nem se sabia como. Ele perguntou sobre o desejo. Porque sem desejo não há transformação. Quantas vezes nos lamentamos de uma determinada situação, dizemos que queremos muito que as coisas mudem, mas não há desejo real, e sim a espera de um milagre. Porque para nós milagre é algo que Deus manda, que alguém faz por nós, e nós não temos trabalho nenhum. E Jesus disse-lhe: levanta, toma o teu leito e anda. E naquele instante, sem água agitada, sem anjo visível, sem ritual, apenas pelas palavras de Jesus, ele se levantou. Levantou-se, tomou do leito e andou, depois de 38 anos. Mas a história não termina aí. Era sábado e os religiosos não celebraram a cura. Criticaram o ato. Disseram: é sábado, não te é lícito levantar do leito. E ele respondeu: aquele que me curou disse: toma o teu leito e anda. Você percebe, às vezes, a bondade de uns incomoda quem prefere apenas criticar? Não fazem nada, mas criticam muito. E Jesus confronta estruturas.
Ele cura sim, mas também liberta das tradições engessadas, de culpas, de conformismos. E tem mais um ponto interessante de observarmos nesse parágrafo. O homem que fora curado não sabia quem era aquele que o curou. Nós não precisamos crer em Deus para receber seus cuidados, seu amor. Basta que façamos por merecer. Jesus, depois, o reencontra no templo. Eis que estais são, não peques mais, para que não te suceda algo pior. Jesus não apenas cura o corpo, ele toca a alma. A libertação que ele oferece não é só da paralisia física, mas daquela mais profunda, a paralisia da vontade, da fé, da esperança. Mas para que a cura permaneça em nós, é preciso não voltar aos hábitos antigos. Quando você passar por uma situação grave, perigosa na vida, entenda que foi Deus agindo. Dessa vez, você recebeu ajuda, mas se não mudar de hábito, se voltar a viver como antes em uma próxima situação grave, pode acontecer de ajuda não chegar, porque parte-se do princípio que nós gostamos daquela situação. E agora eu te pergunto: queres ser curado? Não importa quanto tempo estamos paralisados, numa tristeza, num ressentimento, num vício, numa culpa. Jesus ainda hoje pergunta: você quer sair disso? Porque o primeiro passo é querer. Escreva aqui nos comentários: eu quero. Curta esse vídeo, se ele falou com você. Inscreva-se no canal, ative as notificações. Compartilhe com alguém que está esperando a água se mover, sem perceber que Jesus já está ao seu lado. E vamos ouvir na nossa intimidade: você quer mesmo mudar? Até!